Fala, torcedor rubro-negro, bom dia, seja bem-vindo ao canal ASR Fla e agora vamos com informações do nosso Flamengo. Tenho alguns cortes como Sport Center, troca de passe, Vene Casagrande com notícias importantes de dentro do Flamengo que envolve base, transição de base pro principal e etc. Crédito de imagem aos cortes, link abaixo na descrição, mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho e ajuda com like, hypando logo em seguida. Vamos conferir todos esses detalhes porque amanhã tem um jogaço e vamos passar fazendo o básico bem feito. Vamos lá. Vamos com informações do Flamengo, porque o Flamengo também joga pela Libertadores e enfrenta o Estudiantes lá em La Plata na quinta-feira. Informações lá do GE dão conta de que o Jorginho pode voltar. Pelo menos ele foi para viagem, só que não dá para contar com isso, né, Mansur? Porque é uma viagem dupla do Flamengo, né? Isso. Ele não volta mais ao Rio, ele joga contra o Flamengo e depois vai direto para São Paulo, né? Quando no final de semana vai jogar contra o Corinthians pelo Brasileirão. Então a gente tem dúvida se o Jorginho está viajando já para ser relacionado para o jogo contra o Estudiantes, se ele vai ter condições de jogar contra o Estudiantes, ou se já é para participar da viagem com o grupo e se preparar para o jogo contra o Corinthians, né? Aparentemente, a sensação é que ele tem condição. O Flamengo, como vários outros clubes fazem, através de grupo ali de imprensa, de WhatsApp, eles publicam algumas informações, divulgam. E, em geral, o Flamengo coloca gravações com os jogadores falando sobre a expectativa do jogo. E o jogador que foi colocado, áudio dele sobre a expectativa pro jogo de quinta-feira é o Jorginho. Pode ser uma indução a algo. Agora, ele pode também estar no jogo sem iniciar, né? Ele pode entrar no decorrer do jogo, jogar menos minutos. Aí a gente não tem como dizer agora. Que é muito importante, especialmente pela capacidade de dar controle a um jogo que, para mim, quanto mais os Estudiantes tentar levar para o lado mais caótico da disputa, de disputa, jogo direto, de ida e volta, de disputa física, de bola na área, duelo, ele vai tentar. Quanto mais o Flamengo conseguir acalmar o jogo, bola no chão, trocar passe, segurar a bola e diminuir esse ritmo, vai para um terreno mais favorável ao Flamengo. Então, e aí o Jorginho, ele é fundamental nesse aspecto, porque é alguém... um controlador... Alguém experiente, acostumado a jogos grandes, a todo tipo de pressão. Se ele tiver, de fato, pronto para o jogo, o Flamengo ganha muito. A questão Plata pode interferir, porque o Estudiantes acabou não fazendo, né? Havia uma dúvida, a diretoria estava discutindo sobre fazer uma reclamação formal à Conmebol por causa da suspensão do cartão do Plata, né? E a possibilidade dele ser escalado para esse jogo de quinta-feira, mas o técnico acabou na entrevista se mostrando insatisfeito com a decisão, falando que o Flamengo é muito forte nos bastidores, tem sido assim. Isso pode causar um clima diferente para o jogo do que normalmente já seria? Já seria um clima de muita pressão lá e tudo mais? Ou você imagina um clima normal de jogo? Acho que serve para alimentar a narrativa, né? Do lado, estamos enfrentando o time mais rico da América, que contrata esse e aquele jogador, que tem esse elenco, e ainda por cima é capaz desse tipo de movimento. Eu acho que isso, naturalmente, nesse momento, em vestiário, tanto também em relação ao público, mas dentro do vestiário, é usado como motivação. O que não significa, eu posso achar que seria injusto o Plata estar fora do jogo, porque a decisão da expulsão era injusta, ao mesmo tempo que eu posso achar que esse precedente não é só um precedente único, já aconteceu em outras competições, inclusive Conmebol, mas que eu acho que esse expediente de uma nova decisão de arbitragem pós-jogo, ele é sempre perigoso, porque ele pode fazer com que alguns jogos não acabem, né, ao apito final. Foi exatamente o que eu disse aqui na segunda... Que dia que você não veio, Mansur? Sexta. Foi na sexta-feira. Eu acho um problema para a Conmebol, né? Foi no dia seguinte ao jogo, quando foi anunciada... Foi bem exatamente. No dia seguinte. Eu acho um problema para a Conmebol. Ela está abrindo um caminho que vai ser árduo, né? Porque agora ela vai lidar com pedidos frequentes, possivelmente, né? Vai chover reclamação de clubes pedindo anulação de jogo, de erro por cartão, de todo tipo de erro de arbitragem no campo para que o vestiário, haja um benefício futuro. E para o vestiário, quem leva, lógico, é o Estudiantes. Ele tem que criar tudo que ele puder criar. Não pode criar aquilo que não existe. Mas dentro do que existe, ele vai criar, e quem não pode cair é o Flamengo. Porque se vem essa narrativa de lá, o Flamengo quer ficar respondendo, e se você não lidar bem com isso daí, te afeta no jogo, né? Uma vez que Plata vai poder jogar, você imagina Pedro começando o jogo, um jogo Plata fora? Vai jogar em casa, então?
Plata em La Plata. É quase isso. Você imagina Pedro começando o jogo? Porque eu fiquei pensando nisso, né? O Felipe, em jogos com essa característica, às vezes utilizou Bruno Henrique começando, uma formação um pouco diferente. O que você está imaginando em termos de escalação para esse jogo? A escolha do Bruno Henrique para começar contra o Vasco me induz a achar que o Pedro vai começar e que ele vai optar né? pela melhor qualidade técnica. E tendo Plata e Samuel Lino como jogadores capazes de escapar mais em velocidade. E porque tem uma outra questão. O Bruno Henrique, ele pode oferecer algo, oferece mais do que o Pedro, ataque ao espaço, velocidade, que em dado momento pode acontecer. Mas o Pedro oferece mais do que o Bruno Henrique a retenção da bola de costas. Se o Flamengo precisar, em dados momentos, fazer uma ligação mais direta, o Pedro, eu acho melhor do que o Bruno Henrique nesse dominar a bola e servir esses jogadores que passem em velocidade. Então, você tem um jogo mais pensado, mais qualidade mais técnica, inteligente, né? nesse sentido. O refino técnico do Pedro é claramente superior ao do Bruno. Até o entendimento de jogo, tudo. Agora, aí pode o jogo se apresentar de uma maneira que o Felipe entenda que precisa de mais um desses corredores às costas, e aí ele naturalmente vai fazer a troca. Mas o fato do Bruno Henrique ter jogado 65 minutos contra o Vasco e o Pedro ter entrado para tentar reverter o jogo, para tentar ganhar o jogo, eu acho que indica que é o Pedro que vai começar e que ele vai privilegiar a melhor qualidade técnica dele. Eu pensei, de repente, o Flamengo tentar, né, fazer aquela pressão habitual do Felipe, na saída de bola do adversário. Isso. O Bruno Henrique costuma ser mais efetivo, né? Consegue fisicamente fazer embora por melhor. Um tempo dê para sustentar com uma pressão bem organizada. O início de jogo do Maracanã diz isso, né? É verdade. O Flamengo conseguiu pressionar muito, recuperar muita bola na frente, fazer o jogo acontecer perto da área do Estudiantes. Olha só. O Racing está classificado. Venceu o Vélez Sarsfield no placar agregado por 2-0. Agora o Racing aguarda para conhecer quem será o seu adversário. Isso será definido na próxima quinta-feira, no jogo entre Estudiantes de La Plata e Flamengo. Lembrando que o rubro-negro chega com vantagem. Venceu por 2-1 no jogo de ida, lá no Maracanã. Mira, tanto Flamengo como Estudiantes son rivales durísimos. Sabemos que el potencial que tiene Flamengo económico a comparación de los demás clubes, pero también Estudiantes sabemos que es un equipo muy aguerrido, muy duro, que de hecho va a ser un partido muy reñido acá en la cancha de Estudiantes y bueno, el que pase tenemos que estar preparados para enfrentarlo. Sabemos que es un rival difícil, que tiene grandes jugadores, nosotros también tenemos grandes jugadores, creo que podemos llegarle a jugar de igual a igual y por lo que pasó con Atlético, espero tener uma nova revanche. Tá aí o recado do Zaratio, que é uma revanche. Então é isso, na quinta-feira tem Flamengo e Estudiantes, dessa vez a parada é na Argentina. Será que o rubro-negro chega a mais uma semifinal? Venceu o primeiro jogo e Felipe Luiz conta com um retorno importante. O Flamengo já deixou o Rio de Janeiro rumo à Argentina para o duelo decisivo pelas quartas de final da Conmebol Libertadores contra o Estudiantes. O rubro-negro tem a vantagem, já que venceu a partida de ida no Maracanã por 2-1 naquela polêmica arbitragem de Andrés Rojas. O Flamengo teve um início arrasador, com 15 minutos já vencia por 2-0, mas aí na segunda etapa teve a expulsão de Gonzalo Plata e o Estudiantes nos acréscimos conseguiu ali diminuir. Agora o rubro-negro conta com uma vantagem até de um empate para poder garantir vaga nas semifinais da competição continental. Para o jogo de volta, Felipe Luiz tem a novidade de Jorginho. O volante que vinha sendo desfalque nas últimas partidas, com dores na coxa, foi relacionado, passou por aqui, vai viajar com a equipe rumo à Argentina e deve ficar à disposição para atuar no meio de campo ao lado do Saúl e também do Arrascaeta. O Flamengo que vinha oscilando muito na ausência do Jorginho. Na partida de ida no Maracanã contra o Estudiantes, o De La Cruz fez a função do volante ítalo-brasileiro e no Campeonato Brasileiro contra o Vasco, o Alan jogou ali na posição, mas nenhum dos dois conseguiu dar o toque de refino do Jorginho, que encaixou muito bem nessa equipe do Flamengo. Eu falei que o Gonzalo Plata foi expulso na partida de ida contra o Estudiantes, mas o Flamengo conseguiu aí a liberação, a anulação do cartão vermelho do atacante equatoriano por conta do lance polêmico envolvendo o árbitro Andrés Rojas. Então o cartão vermelho do Plata foi oficialmente anulado pela Conmebol, que anunciou em nota oficial
que o Gonzalo Plata está sim à disposição para essa partida de volta contra o Estudiantes. E antes desse duelo decisivo, o técnico Eduardo Domingues, do Estudiantes, alfinetou o rubro-negro e as reclamações quanto à arbitragem no primeiro jogo. Hablar de un montón de cosas porque estamos a un gol de diferencia para dar vuelta a la serie o para igualar la serie. Entonces, con todo el poderío que tienen, estamos a un gol. Y no sé, la verdad, vos me estás diciendo todo lo que están hablando, no tengo idea. Que hablen. Y van a hablar porque tienen todos los medios para hablar. Nosotros lo único que podemos hacer es focalizar en lo nuestro, ser fuertes como equipo, ir contra el rival y hacerlo de gran manera. Porque de buena manera por ahí no nos alcance, lo tenemos que hacer de gran manera y nos estamos preparando para hacerlo de gran manera porque tenemos confianza en nosotros. Se van a hablar siempre de los arbitrajes, se van a hablar un montón de cosas. Y si quieren ir a lo chiquitito, irán a lo chiquitito. ¿Y qué podemos hacer nosotros? ¿Qué querés que haga yo? Yo me focalizo en lo que puedo. En lo que puedo generar, en lo que puedo ejercer, en lo que queremos nosotros mostrarnos a nosotros con nuestra gente. Bom, para ele foi uma arbitragem absolutamente normal, nada aconteceu e passando confiança, né, para sua equipe, para sua enteada. Já havia pouca atenção nessa partida, né, Elton? Sim. Agora mais uma bobeirinha, um elemento a mais para cima do Flamengo nesta quinta-feira. Que eu acho que entra pouco em campo se a gente classificar o Flamengo como um dos grandes favoritos ao título da Libertadores, mais um título na sua história, né? Vai ter que, obviamente, confirmar essa classificação no jogo da volta, porque poderia também, né, ter feito uma vantagem. A gente fala dos 2-1 do Palmeiras, é diferente dos 2-1 do Flamengo, né, que fez em casa, também abriu 2-0, acabou levando um gol, mas é um Flamengo que foi dominante nos primeiros 20 minutos e a gente viu a intensidade que essa equipe tem jogando na sua melhor forma. Então é o grande favorito a se classificar. É claro que é uma cancha, né, difícil de jogar, né, jogar no estádio do Estudiantes, mas ir com uma vantagem mínima num confronto de quartas de final da Libertadores é uma boa vantagem. E é um Flamengo que pode confirmar essa vantagem porque nos mata-matas tem jogado bem fora de casa. O Flamengo foi eliminado pelo Atlético, a gente citou agora há pouco, nos pênaltis, mas venceu na Arena MRV por 1-0, acabou perdendo nos pênaltis. O Flamengo, por ter sido o segundo colocado no seu grupo, tem decidido fora de casa, né, os confrontos de Libertadores e tem conseguido classificação. E vai com uma vantagem boa. Favorito, com vantagem, tem tudo para confirmar, mesmo com essa pressão que a gente sabe que vai acontecer. E vai acontecer pressão da arquibancada, pressão do banco de reservas do adversário, a arbitragem vai ser pressionada também pelos dois times por conta do que aconteceu no Maracanã, mas no fim das contas, qualidade técnica ganha jogo e o Flamengo tem de sobra para poder chegar à semifinal mais uma vez. E tem a volta do Jorginho, né? Depois de 4 jogos, que realmente é um Plata, a volta do Plata também. A volta do que não foi. Em La Plata teremos Plata. O Pulgar, volante que está muito próximo de retornar aos gramados, ele deu uma entrevista ao jornalista Diogo Dantas, do jornal O Globo, e uma das declarações me chamou a atenção. Ele disse o seguinte sobre a lesão dele que ele sofreu na Copa do Mundo de Clubes. Abre aspas, me lembrou muito a primeira lesão que tive, quando jogava no Antofagasta, no Chile. Pego o atacante deles e, quando no pisão no chão, sinto que o osso quebrou. Já sabia. Então, agora na Copa do Mundo de Clubes, ele teve essa mesma lesão. E aí, quando aconteceu o problema, a contusão, ele já sabia da gravidade. Mas o tempo passou, o Saúl chegou, o Gerson saiu, muita gente ficou preocupada. Mas o Flamengo, entre aspas, não está sentindo falta do Gerson e também não sente faltas do Pulgar, graças ao Jorginho e ao Saúl, que estão muito bem. Mas o retorno do Pulgar, sem sombra de dúvidas, será uma das melhores notícias para o técnico Felipe Luiz nesse restante de temporada. Por quê? Porque eu acho que ele vai ser titular absoluto? Não. Eu acho que o Felipe Luiz terá a oportunidade de ficar girando esses 3 jogadores que, na minha concepção, são os 3 principais jogadores para essa posição, para volante do Flamengo. E aí os demais são outras opções, no caso do Alan, De La Cruz e o próprio Everton Araújo. Então, bom retorno ao Pulgar em breve. E sobre o Flamengo, galera, o Flamengo treina nessa quarta-feira, finaliza a preparação lá no CT do Defensa e Justiça. A expectativa é para o Jorginho retornar. Eu acho que a chance é muito boa
Então é esperar o treinamento dessa quarta. Se ele não sentir dores novamente, ele vai para o jogo dessa quinta contra o Estudiantes. Vamos agora para as informações que eu considero as informações principais desse vídeo. Depois do que aconteceu com o Felipe Tereza, e para contextualizar para quem não sabe, o Flamengo definiu ou decidiu de maneira institucional, isso não partiu de nenhum profissional, do Bruno Pivetti, treinador do Sub-20, do Alfredo, que é o coordenador da base, do Felipe Luiz, treinador do time profissional, ou do José Boto, que é o diretor-geral de futebol do Flamengo. Inclusive o Sub-20 responde diretamente ao José Boto também. Isso foi uma decisão institucional. Isso aconteceu com um jogador que tinha um certo privilégio dentro do Flamengo. Quando eu digo privilégio muita gente o tratava como uma promessa, jogador essencial, um jogador que o Flamengo com certeza vai cuidar com carinho a mais, porque vai render futuramente dentro e fora de campo. Claro, isso tudo poderia acontecer se o jogador demonstrasse no dia a dia, nos jogos, nos treinamentos, que ele estava tendo essa atitude, que ele estava buscando o melhor para ele e também para o Flamengo. Não era o que acontecia. Nos bastidores ele não tinha as melhores posturas, pelo contrário, eram as piores posturas, se achando bastante. Isso é segundo pessoas que conviviam com ele no dia a dia, achando que jamais iria acontecer algo com ele nesse sentido de rescisão de contrato, pelo status que ele tinha. Mas aconteceu. O Flamengo decidiu, rescindiu o contrato dele, ele já se despediu, e que ele tenha muito sucesso na carreira dele e que ele aprenda com os erros. Faz parte do aprendizado, mas o Flamengo entendeu que ali ele não iria agregar mais. E aí me chamou a atenção que uma das fontes me relatou: o Bruno Pivetti é muito exigente. É um cara que cobra demais dos jogadores. Se os jogadores não mostrarem para ele que estão empenhados, ele vai limar. E limar, assim, não é no sentido literal. Ele vai tirar do time, como aconteceu com o Felipe Tereza e até mesmo com outros jogadores que não me citaram. Mas o Felipe Tereza chamou a atenção, repito, pelo status que ele tinha. E aí eu vou ler exatamente o que me disse uma pessoa. Ele falou assim: eu não sou muito de acompanhar os treinos e nem a rotina de perto, mas sobre o que me relatam sobre o Bruno Pivetti é um cara extremamente exigente, cobra bastante dos jogadores. Se o atleta está se empenhando e eles têm uma discussão, morre no campo. Agora, se for o contrário, o atleta não estiver se empenhando, o Bruno Pivetti vai cobrar. E vai cobrar de uma maneira extremamente rigorosa. Para quem não sabe, gente, o Bruno Pivetti tem 41 anos, embora ele esteja no Sub-20 do Flamengo, mas ele trabalhava no Operário, tá? E estava fazendo uma boa campanha pelo Operário, pelo time profissional, trabalhou no CRB do time profissional, trabalhou no Náutico no time profissional, trabalhou no Água Santa no time profissional, trabalhou no Guarani, na Chapecoense, na Tombense, no Goiás, em vários clubes do futebol brasileiro. E o Flamengo, após uma análise do perfil dele, da metodologia dele, se encaixou exatamente com o que o Felipe Luiz deseja. E eles estão trabalhando em sintonia. O Bruno Pivetti e o Felipe Luiz estão tendo reuniões quase que diárias para debater a forma que o Sub-20 está jogando. O Felipe Luiz quer o Sub-20 jogando igual o time profissional. Intensidade alta, marcação sob pressão, é exatamente igual. A filosofia será a mesma. Por que isso? Porque o jogador, quando ele sai do Sub-20 e chega para o profissional, se a metodologia, se a filosofia não for a mesma, ele vai encontrar dificuldades para se adaptar. É por essas e outras que alguns jogadores que muita gente achava que não iria acontecer isso, aconteceu, que deixaram o clube recentemente. Isso faz parte. Se o jogador não se encaixa no perfil ou não está se empenhando para se encaixar, ele não vai ficar no Flamengo. Acabou a era no Flamengo de jogador bad boy. Acabou a era no Flamengo de jogador, entre aspas, ser escalado por status. Acabou a era do Flamengo de moleza. A cobrança lá está sendo rigorosa. Não só do Bruno Pivetti, do Alfredo, do José Boto e do Felipe Luiz. Com o Felipe Luiz aconteceu com o Pedro. Aconteceu com o Alan Cian, já falei para vocês quando ele estava no Sub-20, também no profissional. Parou de ser relacionado. Se o jogador não estiver empenhado, o Bruno Pivetti vai cobrar. E ele no Flamengo, desde quando ele chegou, ele tem 13 jogos no Sub-20, 7 vitórias. Está fazendo bons jogos, inclusive campeão mundial Sub-20,
em cima do Barcelona, aquele jogo eletrizante dentro do Maracanã. E, diante disso, tem um atacante que é um bom exemplo que está acontecendo agora. Por quê? Está se empenhando, está se encaixando no perfil de jogo que o Flamengo deseja para o sub-20 profissional, intensidade, um jogador que busca no dia a dia evoluir, busca conhecimento, tem apenas 17 anos, mas tem uma maturidade absurda nos bastidores, todo mundo relata isso, tem 17 anos, mas já faz parte do sub-20. Ele se chama Rian Roberto, um atacante destro, chuta com a direita, mas joga pela ponta esquerda. Pé trocado, como a gente costuma dizer atualmente no futebol. Exatamente, o Felipe Luiz gosta bastante desse jeito. Inclusive, ele vem treinando com o elenco profissional, eventualmente, quando é necessário, ele é chamado. No Sub-20, ele já tem 9 jogos nessa temporada, 2 gols. No Sub-17, porque ele ainda pode jogar pelo Sub-17, 33 jogos, 20 gols. Ele é um meteoro. Eu já vi o jogo dele. Você que não acompanha a categoria de base, vale a pena assistir ao jogo do Rian Roberto. É um jogador que tem um potencial absurdo. Eu não tenho dúvidas que em breve ele vai estar sim fazendo parte do elenco profissional, fazendo aquela transição sub-20, elenco profissional, sub-20, elenco profissional, como aconteceu com outros atletas e com ele vai acontecer também. Onde eu quero chegar? Onde a minha apuração quer chegar? Que no Flamengo hoje acabou a moleza. O Bruno Pivetti é um treinador que cobra bastante e tá todo mundo feliz com o empenho dele e o desempenho dele no dia a dia do Flamengo. Inclusive Felipe Luiz, inclusive José Boto, inclusive Alfredo Sampaio. E em relação a Rian Roberto, atacante promessa, você, torcedor rubro-negro, fique de olho nesse jogador. Daqui a alguns anos, vocês vão se lembrar do dia que o Vene Casagrande disse: fique de olho em Rian Roberto, porque é um baita jogador. Valeu? Tá aí, galera, muitas informações, a preparação do Flamengo, a resposta do técnico do Estudiantes e tudo mais. Tudo que envolve sobre esse jogo lá na Argentina. E, cara, o principal é aqui com o Vene. O Flamengo tá mudando rotas. Ele tá colocando o Flamengo em outro patamar também em questões de base. A gestão do Flamengo tá fazendo que nem o Barcelona, lá das canteiras, lá de baixo, dão um padrão do ninho para quando chegar no profissional não ter trabalho nenhum, não ter tanta dificuldade, criando algo novo, porque, cara, o Flamengo é grande e quando a molecada começa a se despontar, já começa a se achar, tem que cortar as asinhas mesmo, tem que entrar no ritmo do Flamengo e nos padrões. Cara, que jogada, velho, essa aí, porque o Flamengo deixa de aproveitar muitos mesmos jogadores da base. Tem uns e outros, compra a maioria dos jogadores pronto, mas tem que aproveitar mais. E é isso que vai mudar. Cara, tá de parabéns. Também tô gostando dessa. Vai dar certo. Beleza? E amanhã tem um jogaço. Tô só na expectativa. Beleza? O vídeo é só. Se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho, chega com aquele like, hype o vídeo. Tamo junto. Até a próxima. Mas antes, compartilha e comenta. Tamo junto. Até a próxima. Saudações rubro-negra.